Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amados e amadas de Deus, duas realidades. Primeiro, Jesus mostra que não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Dizer Senhor, Senhor implica louvar a Deus, implica falar o nome de Deus, implica até proclamar a palavra de Deus, mas não colocar a palavra de Deus em prática na vida. O que Jesus chama atenção, ele diz que é preciso que a palavra de Deus, ela tome forma concreta na nossa vida, quer dizer, ela seja colocada em prática nas pequenas e grandes coisas da nossa vida. Jesus diz que a palavra de Deus, ela tem que tomar forma concreta no dia a dia da nossa vida, da nossa caminhada. Não só dizer Senhor, Senhor, mas colocar em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados e amadas de Deus, ela tem o poder de transformar a realidade, ela tem o poder de transformar a vida, ela tem o poder de transformar a existência. É preciso colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida. E aí Jesus então usa agora duas imagens, a imagem da casa construída sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. E porque a casa está construída sobre a rocha, ventos, tempestades, quer dizer, os problemas da vida do dia a dia não nos abatem, podem até nos auferir por fora, pode até tocar a nossa vida, mas não derrubam a nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa tem consistência. E qual é a sua consistência? É Deus mesmo. Qual é a sua consistência? É a palavra de Deus. E a outra imagem, quem não vive a palavra de Deus é como quem construiu a casa sobre a areia. A casa sobre a areia não tem consistência, é uma construção sem consistência, por isso vento, tempestade derrubam a casa. Assim é a pessoa que constrói a casa sobre areia. Quer dizer que não vive da palavra de Deus, que não procura colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, na sua existência. Peçamos hoje a graça de sermos homens e mulheres que vivem da palavra de Deus. Homens e mulheres que colocam em prática a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus, amados e amadas de Deus, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de nos tornar verdadeiramente discípulos missionários, livres e operantes. Que nossa casa seja construída sobre a rocha, que sejamos discípulos livres e operantes. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.